pastor de ovelhas, ele realmente tem amor. Ele tem que primeiro aprender a ter amor. Irmãos, o Senhor tinha 12 discípulos. Se ele chamou 12, ele poderia ter chamado milhares. Mas ele só escolheu 12. Foram poucos, mas para ele era o suficiente. Ele chamou 12 discípulos, irmãos, e cada um tinha um temperamento diferente. Nenhum deles eram iguais, uns aos outros. Eram diferentes, demais até. Um tinha um temperamento sanguíneo, o outro era mais calmo, o outro era mais risonho, diria, o outro era mais falante. Cada um tinha um temperamento. E o que dizer do temperamento de Pedro? Um homem sanguíneo, um homem que cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus. No impulso ele fez isso. Mas um homem que ao mesmo tempo negou ao Senhor 3 vezes. E Jesus sabia. E disse, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. E ele disse, não, Senhor. Mas foi assim que aconteceu. E por isso que Jesus, quando perdoou Pedro, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro. Porque foi 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Então, Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, respondeu Pedro. Pela 2ª vez o Senhor perguntou e pela 3ª vez. Foram 3 vezes. E Deus foi trabalhando na vida de cada um deles. Deus não pegou nenhum deles e retirou do meio. Judas, com um beijo, traiu Jesus. Jesus sentou na mesa com ele. E sabia que tinha um traidor ali e que iria beijar a face dele. Mas Jesus não fez barulho nenhum com isso. Sabe o que aconteceu? O próprio Judas, ele mesmo, teve remorso do que fez e se suicidou. Jesus chamou 12 e os 12 eram diferentes. Mas Jesus sabia lidar com todos os 12. Para lidar com as pessoas, para lidar com as ovelhas, é preciso saber que cada uma delas são diferentes. Elas não são iguais. Deus não retirou nenhuma delas, nenhum deles do meio. Fez deles homens. Foi ensinando. Jesus não foi gritando com Paulo. Paulo não, me perdoem, com Pedro, quando ele cortou a orelha do soldado. Jesus podia ter gritado, esbravejado, porque você fez isso? Não. Jesus simplesmente apanhou a orelha do soldado e colou no lugar. Mostrando a Pedro que não era assim que se resolve um problema. Jesus podia ter dito, obrigado, Pedro, porque você está do meu lado. Você cortou a orelha do soldado que quer me prender. Muito obrigado. Não. O Senhor não ensinou essa lição. O Senhor ensinou uma lição diferente. Não foi a lição de chegar e destratar e chamar uma serva de Deus de filha de Belial, filha do diabo. Porque Deus, Ele está vendo tudo. O Senhor é Ele quem vai me defender dessa causa. Essa causa vai ser defendida por Ele. Porque os meus joelhos estarão por terra, dia e noite, e Deus vai me defender. Porque Ele me conhece. Ele sonda. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece, nos sonda. Conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Foi Ele que nos criou e nos formou.
Se eu não conhecesse a palavra, eu não citaria a palavra. Eu conheço sim. E conheço sim, conheço o Deus que eu sirvo. Porque aprendi com Ele as lições que é de orar por aqueles que nos jogam pedras, aqueles que nos caluniam, aqueles que se levantam contra nós. Aprenda a lição do amor. Aprenda a lição do perdão. Aprenda com o Senhor a pastorear. Aprenda com os grandes líderes de Deus. Aprenda com esses grandes pastores que têm diversas igrejas para cuidar e que estão cuidando bem de suas ovelhas. Como o grande ministério a quem eu sirvo em Recife. São milhares de igrejas do Ministério de Belém, a quem um pastor cuida e cuida muito bem. Cuida muito bem. E não tem tempo. E nem tem postura para falar certas coisas. Porque é um homem de Deus. Aquele que foi chamado para pastorear, ou mulher ou homem, ou missionário, diaconisa, seja o que for, irmãos, para pregar a palavra, tem que descer para subir. É uma controvérsia, mas a palavra de Deus nos ensina. Temos que descer para subir, porque se não descermos, não vamos subir jamais. Se não nos humilharmos diante da presença do Senhor, se deixarmos que o nosso ego fale por nós, nós não vamos subir. Nós vamos ficar. Porque Deus, Ele sonda. As palavras têm que ser temperadas. As palavras que saem da nossa boca. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, me perdoem, porque eu estou fazendo a campanha. Hoje eu não vou orar, porque já gravei muito. Mas amanhã, com certeza, estarei continuando essa campanha. Deus abençoe a cada um. Deus seja com cada um de vocês, irmãos. Que o Espírito Santo, Ele nos ensine a amar. Que Ele nos ensine a perdoar. Que Ele nos ensine a falar palavras boas. Que Ele nos dê um espírito de temperança, de mansidão. Que Ele nos ensine a ter os dons do Espírito. Os dons de mansidão, os dons de temperança, de autocontrole. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém, amém.